Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde, meio-dia em ponto e o TN1 começa com essa imagem. Uma criança ajoelhada na parede que teria sido castigada pelo pai. É uma imagem forte, a menina só tem 4 aninhos de idade e os vizinhos indignados aí com essa cena acionaram a polícia. Olha, gente, a Suzy Faria está ao vivo com Marcos Paulo Fonseca, do Conselho Tutelar de Cariacica, que acompanhou esse caso. Suzy, impressionante essa imagem, boa tarde para vocês. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruno, amigos do TN. Sim, é uma imagem que choca, principalmente porque a denúncia que essa criança teria ficado nessa posição por cerca de 1 hora, deixando vizinhos indignados que acabaram acionando a Polícia Militar, que, por sua vez, acionou o Conselho Tutelar aqui de Cariacica. Ao meu lado está o conselheiro tutelar Marcos Paulo Fonseca, que vai dar detalhes para a gente sobre o que aconteceu e quais providências foram tomadas nesse caso dessa criança de 4 anos de idade, dessa menina, que foi castigada desta maneira aí, ficando ajoelhada, de frente para a parede, durante um longo tempo. Marcos Paulo, boa tarde. Conta pra gente como que essa informação chegou para vocês. Por que essa criança teve que ser castigada pelos pais dessa forma tão excessiva e desse modo? Boa tarde. Nós fomos acionados pelo CIODES por volta de 11h30 da manhã, de que uma criança estaria no quintal da sua casa, de joelhos, com a cabeça para a parede e com as mãos para trás. Ao chegarmos no local, a Polícia Militar já se encontrava lá, eles deram um flagrante e, além dos vídeos que eles receberam, eles têm as imagens lá reais. Em conversa com a criança, ela nos relatou que ela estava brincando com o irmão. Em determinado momento, a criança, o irmãozinho, veio se machucar, o pai veio e colocou ela de castigo dessa forma, de joelhos no cimento lá, no chão de cimento, com a cabeça para a parede e com as mãos para trás. E se ela virasse para trás para olhar, ela ia tomar chineladas. E quando vocês chegaram, depois deles relatarem isso, o que os pais contaram? Eles confirmaram que ela estava lá esse tempo todo? Qual foi a justificativa, a explicação dos pais? A informação que chegou para nós era que as crianças estariam ali mais ou menos 1 hora ali. A criança estava de calça moletom, creio que não deu lesão devido a ela estar de calça moletom, né? Mas se tivesse sem, provavelmente tinha dado escoriações. Mas eles alegaram que não era esse tempo todo, mas segundo informações das denúncias que chegou para nós via CIODES, foi que elas estariam ali 1 hora mais ou menos. Que tipo de situação isso se configura? Maus tratos, abuso? Como que o Conselho Tutelar enxerga essa situação? Maus tratos, e aí vai muito da interpretação da lei com a autoridade judiciária lá, com o delegado, né? Até o momento que nós saímos lá, eles foram conduzidos para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, DPJ de Campo Grande. Até o momento que nós terminamos nosso atendimento lá, eles continuavam detidos. Nós conseguimos um contato com o avô materno, que se prontificou a estar vindo até nós para ficar com os netos. Ele foi notificado a comparecer no dia de hoje, à tarde, para atendimento no conselho que atende o território. E o que pode acontecer em casos muito parecidos com esse tipo de castigo, de correção que um pai faz com o filho? Então, muitos pais, eles têm corrigido, a gente vê comentários, eu já fiquei assim quando eu era pequeno e não aconteceu nada comigo. Mas só que nos últimos anos, nos últimos meses, principalmente de 2022, nós temos pego muitos casos de agressões. E a agressão, ela pode vir a dar uma lesão corporal grave, tanto externa como interna, principalmente, podendo vir uma criança vir até a óbito. E fora a violência psicológica que essa criança passa. Porque tem muita gente que a gente vê comentando aí, isso aconteceu comigo quando eu era pequeno, hoje eu sou um cidadão de bem. Mas só que a gente não pode comparar uma agressão a uma criança de 4 anos que ainda está em plena fase de desenvolvimento
para saber o que é certo e o que é errado ainda, e as pessoas ainda fazem comentário de uma criança de 3, 4 anos que isso é normal. Isso não é normal. A agressão física, ela gera principalmente a violência psicológica também. E isso pode ter danos irreparáveis para uma criança na fase da adolescência, na fase adulta, podendo uma criança dessa vir a cometer hábitos de automutilação, autossuicídios. Então, assim, o atendimento que foi feito para tirar ela do risco de imediato, um atendimento de plantão, e será atendida pela rede de proteção do município, enviada para uma equipe de atendimento, para uma equipe psicossocial. Agora, só para a gente finalizar essa entrevista, eu quero saber do senhor o seguinte: se alguém estiver acompanhando casos como esse, de excessos aí na correção do castigo, quais são os meios de denúncia? Para onde deve se ligar? Se for uma denúncia de flagrante, igual foi dado ontem, de imediato 190, porque foi o que aconteceu. Foi identificado um flagrante, ligaram para o 190, o próprio 190 ele tem os contatos dos plantões, dos conselhos tutelares, não só da Grande Vitória, de todo o estado. Está acontecendo que não é flagrante, que há uma suspeita, liguem para o Disque 100, para o 181, que são canais que nós recebemos denúncia, dos próprios conselhos tutelares que atendem o território onde a criança mora. E a gente pede à população para estar denunciando. Através de denúncia que foi feita ontem, foi constatado esse flagrante aí. Ok, agradeço o senhor, parabéns aí pela ação do Conselho Tutelar, sempre vigilante. E a gente fica com essa cena aí, uma correção que pode acontecer. Pai tem direito de corrigir o filho, tem dever de dar educação. Só que não precisa exagerar e, nesse caso, a polícia foi chamada pelo exagero que foi cometido. George Bruna. Criança de só 4 anos, né? Muito novinha. Eu acho que a Suzy falou a palavra certa, educação. É isso né? aí. Educar não é agredir. Então você tem que conversar com a criança. Agora, se você de casa passou por isso e hoje você fala que não aconteceu nada com você, é um problema seu, foi da sua época. Não significa que esse ato tenha que ser repetido, né? Exatamente. Hoje é diferente. Hoje a gente tem que educar a criança e esquecer o que você passou e não repetir isso no futuro. Você imagina 1 hora ali ajoelhada naquela posição. Pra gente que é adulto, é muito doloroso. Você imagina para uma criança de 4 anos. Não, olha, impossível ver essa cena, gente. Suzy, obrigado aí pelas suas informações. Uma adolescente foi baleado 3 vezes em Cariacica, gente. Apesar da pouca idade, o menino teria envolvimento com o tráfico de drogas há muitos anos. Pois é, ele e um homem de 43 anos estavam na praça do bairro Itaquari quando os criminosos, que seriam de uma gangue rival, começaram a atirar. O vídeo mostra o menino já caído no chão, atingido pelos tiros. A vítima tem apenas 11 anos de idade. Esse outro vídeo mostra ele sendo socorrido por vizinhos. O crime aconteceu no bairro Itaquari, em Cariacica. De acordo com testemunhas, os tiros começaram na pracinha do bairro, que fica logo aqui em cima. O menino de 11 anos e o outro homem, que de acordo com vizinhos tem cerca de 40 anos, foram surpreendidos por 2 criminosos armados que chegaram em uma moto, já efetuando vários disparos. Tanto o menino quanto o homem desceram correndo aqui por essa rua para tentar fugir dos criminosos, mas foram alcançados. O menino de 11 anos caiu exatamente aqui, atingido por 3 disparos, e foi socorrido por populares para o PA de Alto Laje. Já o homem foi atingido por 1 disparo. O homem também foi socorrido. No local, ninguém quis gravar entrevista, mas disseram que, apesar da idade, o menino já tem envolvimento com o tráfico de drogas local. O ataque teria sido de uma gangue rival. A polícia foi acionada e o crime vai ser investigado. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Vanessa Calmon. Vamos aqui para a câmera 2 conversar com a Vanessa, já está aqui no estúdio com a gente. Vanessa, esse caso chama muita atenção para o aliciamento de menores, né, por criminosos. A gente sabe que isso realmente existe. Agora, a gente coloca até aí na frase menino de 15 anos, porque há aí uma dúvida. A princípio, ele teria 11 anos, aí depois o Conselho Tutelar falou que é um adolescente de 15 anos. Você está acompanhando essa história de perto, mas de fato, esse jovem, né, já está sendo acompanhado, Vanessa. Boa tarde para você.
É isso aí, Bruna, muito boa tarde para você, para o George, para todo mundo que nos acompanha. A gente faz, né, essa pequena correção, porque inicialmente, assim que eu fui lá no bairro, os vizinhos falaram que esse menino tinha 11 anos, mas depois a gente conversando com o Conselho Tutelar, de fato, esse adolescente, né, agora com 15 anos. O fato, gente, é que ele é acompanhado pelo Conselho Tutelar desde os 5, 6 anos de idade, porque já haviam conflitos que podem estar ligados ao tráfico de drogas naquele núcleo familiar, onde essa criança, né, vivia. A mãe desse menino teria outros filhos, não teria inclusive condições de cuidar desse menino, essa informação é do Conselho Tutelar, então ele já tinha sido encaminhado para morar com o pai no norte do estado, em São Mateus. O Conselho Tutelar não tinha conhecimento de que esse adolescente tinha voltado a morar em Cariacica, na casa da mãe, com um outro irmão. Só teve conhecimento na manhã de hoje, quando foi acionado pelo próprio hospital onde esse menino está internado, dizendo o que tinha acontecido, que ele tinha sido atingido, né, por 3 disparos de arma de fogo. A gente aproveita para atualizar o estado de saúde dele. A informação que a gente tem é que ele está estável, mas ainda não tem previsão de alta. Mas assim que tiver alta hospitalar, de acordo com o Conselho Tutelar, ele vai voltar a ser acompanhado pelo órgão. Agora o fato é, né, gente, que esse menino desde os 5, 6 anos, acompanhado pelo Conselho Tutelar, lá no local na região de Itaquari, muitas pessoas, muitos vizinhos disseram que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas desde muito cedo, e a gente chama a atenção para essa questão, né, do aliciamento de menores para o tráfico de drogas, né? Muitas das vezes essas crianças são usadas como, por exemplo, olheiros, né? O que eles chamam de olheiros do tráfico, ficam ali na região vigiando, e aí eles já vão crescendo no meio desse mundo de violência, no meio desse mundo de criminalidade. Alguns relatos de vizinhos do momento em que tudo tinha acontecido, em que a gangue rival, né, teria dado um ataque, que esse adolescente teria sido alvejado. O relato dos vizinhos é de que ele falava a todo tempo: não me deixa morrer, eu não quero morrer, me socorre, me leva para o hospital. Então ele de fato entrou ali em desespero, né, naquele momento, pedindo por socorro. Então a gente chama a atenção até mesmo do poder público, né, que façam mais políticas sociais para que essas crianças não sejam tão novas, né, essas crianças não sejam inseridas no tráfico de drogas, inseridas nesse mundo de violência e de criminalidade. A gente já mostrou várias vezes aqui no Tribuna Notícias essa realidade, né, principalmente em bairros com maior vulnerabilidade social, crianças cada vez mais cedo entrando, né, para o mundo do tráfico de drogas, e agora a gente chama a atenção então para que os pais e também as políticas públicas, né, sejam desenvolvidas para que essas crianças não entrem no mundo do tráfico. Bruna, George. Isso aí, Vanessa, obrigada pelas informações. Vamos torcer pela recuperação da saúde desse adolescente, que ele também consiga se recuperar, sair aí dessa vida do tráfico de drogas, minha amiga. Bom trabalho para você, valeu. Olha, gente, infelizmente vamos falar desse assunto de novo. Um açougueiro foi preso depois de agredir a ex-mulher na Serra. Ele deu socos, chutes, puxões de cabelo e chegou a arrastar o rosto da vítima no asfalto. Ferimentos no ombro, na região do peito, no supercílio, na perna direita, nas costas e um grande machucado no rosto. Mas para essa mãe de 30 anos, a ferida que mais machuca é a dos sentimentos. Nossa, muita raiva mesmo. Me empurrou, me jogou no chão e chutou minha cara. Jogou meu rosto no chão do asfalto. Ela mora em Jacaraípe, na Serra, e conta que na tarde deste domingo foi até o local de trabalho do ex-companheiro, um açougue, deixar o filho deles, um bebê de apenas 8 meses de idade. Foi aí que a confusão começou. Ele é perturbado, a cabeça, não sei, ele não gosta de ser contrariado. Porque eu cheguei numa boa para deixar o neném lá e falei que queria pegar terça-feira e ele não quis aceitar, queria ficar a semana toda com o neném, só que eu não queria deixar a semana toda. Já tinha ficado semana retrasada já todinha com ele e eu não queria ficar mais com meu filho. As agressões foram pesadas. A vítima diz que os colegas de trabalho tentaram segurar o açougueiro, a família dela também, mas a fúria do homem era tamanha que ele não parou. Meu pai estava perto também. E do nada ele ficou nervoso com você? Porque eu xinguei ele também, né? Aí, mas só que uma coisa é você xingar, outra coisa é você partir pra cima da pessoa e agredir a pessoa, né? E foi isso que aconteceu. Totalmente desequilibrado ele tava. Por fim, a polícia militar foi acionada e ela registrou um boletim de ocorrência.
Eu não acreditei, sabe, que ele seria chegar a esse ponto, apesar que eu já me agredi várias vezes quando tava grávida também, sabe? Mas assim, pelo fato de a gente não estar mais junto, de a gente não ter nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de relacionamento, eu acho que não teria esse direito de chegar e me bater, entendeu? Ele não tem esse direito. O agressor de 27 anos foi detido e levado para a delegacia da mulher em Vitória. Ele não quis falar com a imprensa e foi encaminhado ao presídio. Eu não quero que ele chegue perto de mim, eu não quero que ele chegue perto do meu filho, eu não quero que meu filho esteja em contato com um homem agressor, não. Eu não quero que meu filho seja um homem agressor quando crescer e bater na mulher dele, sendo que tem um espelho dentro de casa de um homem agressor, entendeu? Bom, o criminoso já está no presídio e que fique lá por muito tempo. Suzy Faria chegando de volta aqui com a gente para falar de um vídeo que está circulando nas redes sociais. É um vídeo, gente, de mais uma intimidação de criminosos, de traficantes no Morro do Quiabo, em Cariacica. É isso mesmo, Suzy? É com você. Sim, é um vídeo que está circulando com o pessoal, com a facção do Morro do Quiabo, fazendo ameaças ao pessoal do bairro Santa Rosa, também ali em Cariacica, uma briga antiga que nós já falamos várias vezes aqui. Ao todo, as pessoas que aparecem aí falando, fazendo ameaças, né, incitando aí essa guerra entre as facções, aparecem portando armas longas e pequenas. Eu conversei, George Bruna, com um especialista da Polícia Civil sobre essas armas aí, uma pessoa que é instrutora de armas com curso até em Israel, e ele identificou que entre essas armas há pistolas e também há um fuzil 556, um AR-15, que está aí bem estranhamente, né, no vídeo, que a gente não vê com muita frequência. Tem um carregador cilíndrico aí para efetuar tiros aí em rajada, tanto essa arma longa, esse fuzil, como também as pistolas. Essa facção do Morro do Quiabo, como os amigos aí do TN já sabem, promovem o terror ali naquela região, daquele bairro ali, dentro de Flechal, Canaã, Santa Rosa, Graúna, enfim, Nova Rosa da Penha ali. Todo mundo ali já sabe do poderio que eles têm. Agora, assusta ver tanta arma dessas aí, pistolas e armas longas, na mão de jovens como esses que o ex-secretário de Segurança já falava, que são inconsequentes nas ações e acabam, né, por botar o terror ali, expulsar pessoas da região, matar inocentes, atingir rivais, enfim. Uma guerra que parecia estar controlada diante de várias operações que foram feitas pela Polícia Civil, até pela DHPP, pelas operações que já foram realizadas naquele local, mas que está voltando aí com esse poderio nas mãos. Veja só, um fuzil AR-15 com um cilindro, pode ser visto na imagem, cheio de munição, cheio de carga pesada aí para lutar contra os rivais. E a gente sabe que quando isso acontece, muito inocente acaba ferido. George Bruna. Pois é, Suzy, a gente está falando da violência aí em Cariacica, mas agora a gente vai para Vitória também, porque por lá um jovem de 20 anos, você acompanhou, foi baleado no meio da rua, ele estava conversando com os amigos, né, Suzy? É isso mesmo? Sim, seria isso. Era por volta de 9h30 da noite, ele estaria conversando com uma galerinha ali na esquina, onde a galera que costuma usar drogas fica, quando passa um motoqueiro com um carona, efetua tiros e acaba atingindo esse rapaz de 20 anos de idade. Nós fomos no local e mostramos as consequências desse ataque, que inclusive atingiram um veículo estacionado lá no local. Vamos ver a matéria. Um grupo de rapazes estava nesta esquina, no bairro Estrelinha, em Vitória, quando 2 homens de moto passaram e o carona começou a atirar. Todos correram, mas um jovem de 20 anos de idade acabou sendo atingido pelos disparos. Mesmo tentando fugir, o rapaz acabou sendo atingido por 2 disparos, um no braço e outro na perna. Ferido, ele correu para a casa dele. Foi socorrido por um vizinho e levado até o hospital, onde ainda se encontra. Boa parte dos disparos atingiu esse veículo. No carro tinham pelo menos 4 perfurações. Nenhuma outra pessoa foi atingida, apesar do horário do fato, 9h30 da noite, muitas pessoas estarem circulando aqui por essa área. O local onde o atentado aconteceu é visado pelo tráfico de drogas e a suspeita da polícia é que esse tenha sido o motivo do crime.
Pois é, esse caso aconteceu ontem à noite ali na região de Estrelinha, do bairro Anguetá, deixou uma pessoa ferida e também George e Bruno, a consequência dessa briga de facções, como a gente mostrou agora esse vídeo que está circulando nas redes sociais lá de Cariacica, do Morro do Quiabo. O especialista me atualizou aqui, ele é o policial civil Eduardo Suzano, que é instrutor de tiro também, me falou que aquele fuzil que a gente viu ali, com aquele carregador, é uma plataforma do fuzil AR-15 M16. Coisa que a gente ouve falar na guerra lá de Israel, naquele lado de lá, pois é, está aqui no nosso meio, pode ser usado a qualquer momento contra qualquer um de nós. A polícia está avisada, tomara que recupere logo essa arma, tire de circulação. George, Bruna. Tem que saber como é que essa arma conseguiu chegar aqui também. Suzy, sobre esse vídeo, a gente recebeu uma mensagem aqui de uma moradora falando que justamente o filho dela perdeu aula, ficou 2 semanas em casa, porque ela está com muito medo de sair com ele e com a bebezinha de 2 anos que ela tem, medo de levar bala perdida, porque os criminosos não estão escolhendo hora no Morro do Quiabo. Mensagem que chegou agora de uma moradora ali da região, relatando justamente a situação que os moradores de bem passam por lá, né? Ficam presos dentro de casa, enquanto os criminosos estão soltos aí, exibindo armas nas ruas. Suzy, obrigada pelas informações, minha amiga. Até mais. 2 crianças viveram momentos de terror em Vila Velha. O apartamento onde elas moram foi invadido por um homem que estava em surto. Ô, Vanessa Calmon, esse homem estava armado? Tava sim, viu, Jorge? Ele estava com uma faca, inclusive quando ele entrou no apartamento onde estavam, né, esses 2 adolescentes, tem 13 e 15 anos, ele pegou mais uma faca dentro desse apartamento, prendeu os 2 dentro do quarto, ficou fazendo ameaças, dizia, né, o tempo inteiro que tinha alguém atrás dele, como se estivesse em surto, quebrou várias coisas e os vizinhos ali tentaram, né, segurar esse homem. Isso aconteceu em um condomínio ali em Vale Encantado, Vila Velha. Eles tentaram segurar, mas o homem, de acordo com eles, tinha uma força absurda, né, conseguiu subir para um outro andar ainda do prédio, lá no bloco B, arrombou a porta de mais uma moradora e fez um estrago ainda pior. Essa moradora, gente, chegou a se esconder dentro do guarda-roupa. Eu estive lá no condomínio e mostrei todo esse cenário de destruição. Vamos ver na reportagem. Os vídeos mostram o cenário de destruição deixado pelo invasor. Janela quebrada, objetos jogados, marcas de sangue pelo chão. O suspeito entrou primeiro no apartamento do 2º andar, onde estavam 2 adolescentes de 13 e 15 anos, filhos desta vendedora. A mãe estava trabalhando quando recebeu a ligação de um dos filhos em desespero. Ele falou: mãe, tem um cara aqui com faca aqui. E aí eu só ouvi o barulho dele quebrando as coisas lá e eu vim doida. Enquanto quebrava as coisas do apartamento, o homem falava que estava sendo perseguido. Começou a quebrar as coisas lá na sala, quebrar tudo, falar que tinha alguém querendo matar ele, que era para chamar a polícia. Chama a polícia, chama a polícia. Os adolescentes contaram para a mãe que antes da invasão ouviram o barulho de alguém quebrando a porta do bloco B deste condomínio onde moram, que fica em Vale Encantado, Vila Velha. Ele ouviu o barulho da porta quebrando, achou que tinha sido uma criança, porque já aconteceu de criança quebrar, que é de vidro. Ele abriu para ver o que era. Quando ele abriu a porta, o cara já estava na porta e empurrou eles para dentro, trancou a porta, falou que tinha alguém querendo matar ele. Levou eles para dentro do quarto, mandou eles se trancarem lá no quarto e começou a quebrar as coisas lá na sala. Esse morador também ouviu o barulho da porta sendo quebrada. Estava no térreo do condomínio. Ele e outros moradores subiram no apartamento dos adolescentes e conseguiram tirar o homem de lá. Estava alucinado. Aí quando nós chegamos dentro do bloco, ele apareceu e desceu a escada. E nós não conseguimos segurar ele subiu para o 4º andar. Depois de escapar, o invasor subiu até o último andar e entrou em mais um apartamento. Desta vez, provocou um estrago ainda maior. O vídeo mostra como ficou a casa. O homem quebrou móveis, eletrodomésticos, virou o sofá, mesa, jogou uma televisão pela escada e ainda deixou rastros de sangue pelas paredes, no chão e no corredor. A dona do apartamento é uma comerciante de 53 anos.
Ela estava sozinha em casa. Nós conseguimos conversar por telefone com a moradora do 4º andar do Bloco B, o segundo apartamento invadido. Ela não quis gravar entrevista, está muito assustada, dormindo na casa de parentes, mas contou que tinha acabado de chegar do trabalho quando foi surpreendida pelo homem arrombando a porta da casa dela. Ela se assustou, foi para dentro do quarto, se trancou e entrou no guarda-roupa. Começou a orar, enquanto ouvia o barulho do homem quebrando tudo dentro de casa. De acordo com a moradora, foram pelo menos 20 minutos de agonia até a chegada da polícia. Assim que viu os militares, o homem pulou da janela do apartamento. Teve várias fraturas pelo corpo. Chegou a ser colocado em uma viatura até a chegada do SAMU. Ele foi levado ao hospital de urgência e emergência em Vitória. Os moradores disseram que o homem pulou o muro da lateral do condomínio para ter acesso ao local. Os moradores estão traumatizados. Para aproximar alguma coisa pior com as crianças, né? Que ele entrou. Eu não vi a faca, mas disse que estava com a faca e poderia uma coisa mais grave com alguma criança, né? Aqui a gente achava que tinha um pouco de segurança por ser condomínio. Pois é, a gente não tem mais segurança, né? Pois é, com certeza poderia ter acontecido algo mais grave, né, gente? A gente procurou a Polícia Civil para saber sobre esse suspeito e a polícia disse que a ocorrência foi entregue na Regional de Vila Velha, que o suspeito foi autuado em flagrante por crime de constrangimento mediante violência ou grave ameaça e também pelo crime de cárcere privado. E depois que ele receber alta médica, porque ele continua internado, ele vai ser encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Agora, só para vocês terem uma ideia, né, de toda a gravidade dessa situação, já dá para ver aí nos vídeos, no relato dos moradores, mas um outro morador que tem uma arma, inclusive dentro de casa, devidamente registrada, chegou a efetuar 2 disparos contra esse suspeito, né, contra o invasor, mas não conseguiu acertá-lo. Então, depois disso, ele ainda continuou provocando muita destruição, principalmente dentro do apartamento dessa moradora do 4º andar, até, de fato, a polícia chegar no local, né, o que, segundo eles, demorou cerca de 30 a 40 minutos, e aí esse criminoso se assustar e pular da janela do apartamento. Agora, que susto que esses moradores passaram ali, viu, George e Bruna? Acho que eles vão ter que rever, né, a questão de segurança do condomínio e também, eu acho que deu para vocês verem ali, né, tem um murinho por onde esse suspeito pulou, que o muro acabou ficando muito baixo por conta de um assentamento, né, que foi realizado ali ao lado do prédio. Então agora tudo isso vai ter que ser analisado ali, porque os moradores falaram que essa não foi a primeira vez que o condomínio foi invadido não, tá, gente? Que já foi invadido outras vezes e que várias bicicletas já foram levados aí desse condomínio, viu, George, Bruna? Infelizmente tem que reforçar a segurança aí também no condomínio, né, Vanessa? Pedir para realmente a polícia começar a fazer mais rondas e realmente, né, um susto danado aí para essas famílias. Obrigado, Vanessa, pelas suas informações. Agora, 12h27, acabou de chegar uma imagem impressionante pra gente, tá? Um batistaca caiu em 2 casas no bairro Aribiri, em Vila Velha. Os moradores que enviaram essas imagens aí do acidente, no quintal de uma casa dá pra ver o equipamento caído e parte da destruição que causou, né? Esse acidente aconteceu agora há pouco, pela manhã, na rua 1º de Maio, no bairro Aribiri. O batistaca usado para a fundação de prédio estaria ali no local para a construção de um edifício. Os moradores não sabem dizer se há autorização da prefeitura para que essa obra aconteça. A princípio, a informação que a gente tem é que ninguém ficou ferido com esse acidente. Nós demandamos o município, a Defesa Civil também, a gente está aguardando resposta e qualquer novidade a gente volta aí nesse assunto. Vamos para o bairro, gente. Imagina acordar, almoçar, trabalhar, viver com cheiro de esgoto, hein, Bruna? Merece. Moradores de 1º de Maio em Vila Velha já não aguentam mais. O que acontece? O valão transborda e aí a água suja toma conta da rua. Nossa equipe foi lá para conferir de perto. Rua São Judas Tadeu, bairro 1º de Maio, Vila Velha. A rua em que o esgoto está em todo canto e ainda atrapalha os moradores. Inclusive, alguns trabalham aqui. Salgadinho da Paula, R$2 custa. Né, Paula, como é que você consegue sobreviver, trabalhar no meio desse esgoto aqui? Tá muito difícil, né? Eu tenho vendido bastante, graças a Deus, mas só que com essa chegada desse esgoto aí tem me atrapalhado muito. As minhas vendas caiu em média de 40% e as pessoas têm reclamado, falando, poxa, Paula, desse jeito não tem como comer, o mau cheiro. A Paula trabalha há 6 anos por aqui e a renda tá caindo, viu?
tudo por causa do esgoto. Tenho ligado para a CESAM, eles empurram para a prefeitura. Aí vai com a prefeitura, eles empurram para a CESAM. Então eu peço, né, ajuda vocês para estar me ajudando, porque eu gosto de ter o meu dinheiro. Eu gosto de ter o meu dinheiro para comprar as minhas coisas, as coisas para os meus filhos, né? Eu tenho um filho pequeno, então aqui é a minha renda. Agora, olha só que coisa curiosa, né? Uma vizinha aqui trabalha com salgadinho de frente para o esgoto. Agora, vem cá que eu vou mostrar para você. Olha aqui que meu amigo Paulo trabalha com perfume, vendendo perfume, Paulo. Você consegue no meio desse esgoto todo? Rapaz, é um contraste, porque a gente trabalha com coisas que deixam as pessoas cheirosas. E o esgoto faz justamente o contrário. E, infelizmente, quando a maré enche, a água retorna e as crianças brincam nessa água. É um risco para a saúde em pleno século XXI. Para a comunidade, a culpa disso tudo é do valão. Quando enche aqui, esses moradores daqui ficam ilhados, entendeu? Não tem nem como sair de dentro de casa. E não é só isso, mas esses vazamentos de água que sai, que quando o valão enche, também topa a maneira e joga para na casa dos moradores. Tem maré alta, tem a chuva e às vezes tem os dois. Quando chove, aí não tem vazão. E quando a maré enche também, invade as ruas. E quando tem os dois, fica pior ainda, né? Fica pior ainda, porque não tem condição da água escorrer, né? Não tem perfume que resolva, né? Tem que fazer obra. A prefeitura reafirmou que esse esgoto é de responsabilidade da CESAM. E a CESAM informou que está apurando aí a reclamação dos moradores. Tomara que seja uma resposta rápida, porque não dá para continuar desse jeito. Gente, dá só uma olhada nessa imagem que a gente vai mostrar agora. O motorista embriagado, olha aí, perdeu o controle do carro e invadiu uma lanchonete na Praia da Costa. Saiu destruindo tudo, hein? Vanusa Santana já está aqui comigo para falar ao vivo sobre esse assunto. Vanusa, estava com tanta fome assim que não deu tempo de esperar. Qual foi o resultado dessa lambança aí? Tá todo mundo bem? Bem-vinda de volta, boa tarde para você. Muito obrigada, boa tarde para você, Bruna, para o George, para o pessoal aí que acompanha o TN de casa. Olha, por sorte não aconteceu uma tragédia maior, uma pessoa acabou ferida aí com pequenas escoriações. Esse caso aconteceu ontem à noite em um posto de combustíveis que fica ali na esquina das avenidas Hugo Múcio e Champanhar, na Praia da Costa. Foi mais ou menos assim, ó, o dono do carro parou o veículo ali justamente para abastecer. Enquanto o carro estava ali abastecendo, ele estava acompanhado de um amigo, ele saiu do veículo e foi até a loja de conveniência. O amigo ficou no carro. E aí, nesse meio tempo, uma outra pessoa chegou para poder tentar abastecer. O frentista pediu, então, que o amigo chegasse o carro para frente. Esse amigo pegou o carro aí e tentou fazer uma manobra. Nada arriscada, por sinal, não era só chegar para frente. Mas ele acabou perdendo o controle da direção e invadiu a lanchonete. A imagem realmente é impressionante. A gente vê aí que, por sorte, a lanchonete não estava cheia. É um local que eu conheço, que ali fica muito cheio realmente. As pessoas ficam ali batendo papo, param para poder comprar lanche, comprar sorvete ali naquela lanchonete. E aí, quando ele foi fazer essa manobra, perdeu o veículo, perdeu a direção do veículo e invadiu a lanchonete. Segundo a polícia, o rapaz que fez aí, que foi responsável aí por essa lambança, não quis fazer o teste de bafômetro, mas ele tinha sinais claros de embriaguez. Bruna. Pois é, essa semana passada, né, na verdade, a gente mostrou aí outro caso. O rapaz invadiu aí um atacado em Vitória, derrubou a parede, quase atropelou a funcionária e agora isso. Tem que ter atenção aí, né, gente? Nesse caso ele teria sinais de embriaguez, mas ficar atento aí se o carro for automático, ver qual marcha que está engatada, né, não confundir o pedal, porque poderia ter terminado em tragédia aí esse acidente, né? O carro foi parar lá dentro da lanchonete, imagem realmente impressionante. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga, valeu. A polícia investiga o desaparecimento de um ciclista no sul do estado. Duramir Monteiro Silva, de 56 anos, foi visto pela família no último dia 28. O filho de Duramir deixou o pai jantando, mas ele saiu sem dizer para onde ia. O carro e a bicicleta do homem estavam na garagem. Já a carteira com documentos, celular e óculos foram encontrados em uma rua perto de casa. Os objetos estavam quebrados. A família não sabe o que pode ter motivado o sumiço.
já que seu Duramir era uma pessoa tranquila e não teria envolvimento em nenhuma confusão. Informações sobre os ciclistas podem ser repassadas à polícia pelo 181. Agora a gente vai conhecer o anjo no combate ao coronavírus. Na verdade, é uma estátua, gente, que foi colocada em frente à paróquia Bom Pastor em Vila Velha. A estátua é um marco atemporal que vem aí para relembrar, né, todas as dificuldades que a gente viveu. Só aqui no Espírito Santo, né, foram 14.500 vidas perdidas. E hoje, né, nós estamos aí na 5ª onda da Covid, com vacina e o número de mortos caindo dia após dia. Mas importante lembrar que a doença continua e a luta para vencê-la depende também de cada um de nós. A escultura, com quase 3 metros, mostra o anjo com uma lança numa das mãos, derrotando o vírus da Covid-19. Olhar para o anjo é se voltar para o céu, explica o padre. E essa ideia nasceu para mostrar ao homem que, apesar de toda a tecnologia, toda a ciência, toda a medicina avançada, a gente chegou num momento que a gente se sentiu fragilizado e sem resposta nenhuma. E aí a gente começou a perceber que existe uma sabedoria além da sabedoria humana, que a gente chama de Deus. E o arcanjo representa exatamente isso. O anjo que vence a Covid recebeu o nome de Glorioso Arcanjo e está na praça bem ao lado da paróquia desde janeiro deste ano. A praça onde fica a estátua passa hoje por reformas que devem durar até o fim deste ano. Mas a ideia é fazer com que este local aqui se transforme num marco da pandemia, num grande memorial às vítimas da Covid-19 no Espírito Santo. Só no estado, o coronavírus matou mais de 14.000 pessoas e já são mais de 1 milhão de contaminados. Andando por entre os bancos da igreja, o padre se recorda dos tempos de assentos vazios na paróquia, nos dias de contaminação em alta. Rezar foi o que fez Dona Sivoneide nestes tempos difíceis. Mas ficou a dor deixada pela ausência de quem não voltou, como um casal que ajudava nas missas e foi vencido pelo coronavírus. Perdi amigos aqui da igreja, né? Irmãos em Cristo, que eles eram muito atuantes e assim é uma história linda, a história de amor deles, né? Que ela tinha câncer. Então ela vivia assim uma luta diária, né, contra o câncer, e ela pegou o Covid, logo em seguida ele. Ficaram internados juntos, tudo. E ela faleceu. Alguns dias depois ele faleceu. Para Hipólito Alves, estar vivo já é um grande milagre. Foi ele quem fez nascer a escultura do Glorioso Arcanjo à base de materiais como pó de minério e resina. Cardíaco, o escultor achou que não sobreviveria à pandemia da Covid-19. Como eu sou cardíaco, coloquei válvulas e já fiz 4 cirurgias cardíacas, é uma história na minha vida. Quando eu comecei a ver o pessoal aí tendo muitos óbitos e indo para o hospital por causa de infecção e válvula não permite isso, eu falei, bom, eu caixão e vela preta, não tem jeito, eu vou morrer mesmo, né? Então, assim, no final, quando eu cheguei à conclusão desse trabalho, para mim foi um prêmio, foi uma vitória muito grande, entendeu? Eu tive a capacidade de entender que foi um milagre na minha vida. Para esta guerra eternizada na obra de arte, os especialistas reforçam que há armas eficazes, como o uso de máscara e vacinação. As pessoas não vacinadas, elas ainda não estão necessitando, assim, nem todos, né, evidentemente, de UTI, mas alguns estão necessitando de internações em leitos. E quando a gente faz então as avaliações, essas pessoas não fizeram nenhuma dose de vacina. Então isso, consequentemente, mostra que a vacina é uma barreira para a evolução do Covid, não é cura, mas ele impede que o Covid venha de uma forma tão agressiva. É importante que as pessoas não esqueçam que temos que continuar usando máscaras em ambientes que tem muita gente, em ambientes, por exemplo, do ônibus, às vezes em hospitais, em clínicas que você vai fazer uma consulta, dentro de um pronto-socorro, então onde tem a possibilidade de ter pessoas que estão contaminadas junto de pessoas não contaminadas. A estátua do anjo faz lembrar que o vírus, vencido a cada dia, é sinônimo de esperança, de fé,
que não se perde mesmo em meio ao caos. A fé é primordial. E a gente percebeu isso, que gente que nem vinha mais, não tinha mais fé, não tinha mais a prática da fé, estão voltando agora e dando mais atenção a esse lado espiritual, que é muito importante, que as igrejas cristãs sempre têm colocado com muita ênfase. A estátua fica em frente à paróquia Bom Pastor, na Praia da Costa, em Vila Velha. E ainda falando de saúde, né, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo abriu aí uma nova investigação de um caso suspeito da varíola do macaco. Trata-se de um homem na faixa etária de 20 e 29 anos, com histórico de viagem a diversos países com casos já confirmados para a doença. Ele está internado em um hospital da Grande Vitória. Segundo o próprio paciente, os sintomas começaram no dia 7 de junho, com erupções na pele, nas regiões da cervical e tórax, sem dores. As amostras foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, que está aguardando insumos do Ministério da Saúde para aí sim realizar os exames. No retorno do TN1, mulher morre atropelada pelo próprio carro na garagem de casa. A gente vai falar também da prisão de um sargento da Marinha, suspeito de assalto. E a festa na Baía de Vitória. A procissão marítima levou mais de 100 embarcações para celebrar São Pedro. Fique com a gente. Estamos de volta, agora 12h42. Olha, gente, uma fatalidade no sul do estado. A mulher foi atropelada pelo próprio carro na garagem de casa. Isso aconteceu em Apiacá, região do Caparaó. Ela foi encontrada já sem vida embaixo do veículo. Vizinhos e polícia acreditam que o carro tenha descido desgovernado porque a garagem fica no local inclinado e a vítima pode ter esquecido de puxar o freio de mão. O corpo da mulher foi encaminhado para o DML de Cachoeiro de Itapemirim. Uma tristeza aí e uma fatalidade mesmo, hein? Sem dúvidas, muito triste. A gente vai voltar a falar ao vivo agora com a repórter Vanusa Santana sobre mortes nas estradas. Vanusa, no sul do estado, um casal morreu depois que o carro deles capotou. E aqui na Grande Vitória, um ciclista também perdeu a vida. Foi em Vila Velha, né? É com você. Isso mesmo, Bruno. Alguns acidentes aí com mortes, né, nas nossas estradas aí capixabas. Em Castelo, um casal, como você disse aí, morreu depois que o carro em que estavam desceu uma ribanceira. Esse acidente aconteceu na noite de domingo, na rodovia Pedro Cola, em Castelo. O casal aí teve morte instantânea e ficou preso às ferragens. Foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros para poder fazer a remoção das vítimas, que não foram identificadas. Em Vila Velha, na manhã desse domingo, um ciclista morreu e outras duas pessoas aí ficaram feridas em um acidente na rodovia Darli Santos. Segundo testemunhas, o ciclista que estava ali passando pela rodovia teria se lançado na frente do carro. O motorista que estava com um outro ocupante aí, ele perdeu o controle da direção, acabou capotando com o carro. Os dois foram socorridos aí por ambulâncias do SAMU e levados para hospitais da região em estados assim delicados, viu, Bruna? Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas informações. Tristes demais esses casos. Valeu, minha amiga. Agora vamos ver o flagrante de um roubo de celulares em Cariacica, gente. Olha só. No vídeo, um adolescente aparece correndo. Ele esconde o aparelho na porta de um bar. É que o garoto e um amigo caminhavam por uma rua do bairro São Geraldo quando perceberam a movimentação estranha. E eles estavam certos, tá? 2 homens em uma moto são assaltantes. Armados, eles abordaram os 2 meninos que ficaram com medo e acabaram mostrando onde estavam os celulares. Repare que um dos criminosos está com uma mochila de aplicativo de lanches. Não se sabe se ele é realmente um entregador ou se usava a bolsa para não levantar suspeitas, né? Provavelmente. Informações sobre a dupla podem ser repassadas para a polícia pelo 181. Um oficial da Marinha foi preso ao tentar assaltar uma mulher em Vitória. A identidade do militar não foi revelada, mas a princípio seria um sargento. A vítima procurou a polícia para dizer que foi abordada pelo suspeito na rodovia Serafim Derenze, em São Pedro. Primeiro, ele teria pedido dinheiro e depois a chave do carro dela. Com os gritos de socorro da vítima, o homem acabou alcançado e foi mobilizado aí por populares. Ele foi levado para o DPJ de Vitória e depois para o quartel dos Marinheiros.
Em depoimento, o sargento negou o crime. Mesmo assim, ele foi autuado em flagrante por roubo. A Marinha informou que abriu um procedimento administrativo para apurar o fato. Um criminoso foi preso em flagrante ao tentar invadir o prédio do Ministério Público da Serra. Os vigilantes flagraram um homem arrombando o portão do local. É madrugada, o homem em frente a um prédio em Jardim Limoeiro, na Serra, tenta arrombar os cadeados que trancam o portão da garagem do edifício. Com a ajuda de uma chave, ele mexe por um bom tempo, sai e logo em seguida um outro homem aparece. O suspeito faz a mesma coisa, ele também mexe no portão. Ele sai na sequência e logo em seguida o vigilante chega e passa a conferir o estrago feito. O responsável pelo prédio também chega. No momento que ele verifica o que foi feito pelos bandidos, um deles passa em frente. Quando percebe que o trabalho foi em vão, ele começa a discutir com o responsável pelo edifício. Descontrolado, o bandido chuta e quebra a grade. Ele sai andando. O síndico vai atrás e, com a ajuda do vigilante, consegue conter o criminoso. Tiago Fernandes de Souza, de 28 anos, acabou preso por agentes da Guarda Municipal da Serra. O fato aconteceu nesse prédio onde funciona o Ministério Público Civil da Serra. O homem que aparece armado é um sargento da Polícia Militar da Reserva. Segundo ele, a situação mostrada agora há pouco é recorrente. Praticamente toda semana ele precisa sair de casa ou durante a madrugada ou no domingo, justamente para impedir que o prédio seja invadido por criminosos. Durante a madrugada, nós já havíamos notado que vários transeuntes, usuários de droga, estavam rodeando o prédio e pela parte da manhã constatamos cadeado quebrado e umas grades arrancadas do local. Esse tipo de fato é recorrente acontecer nessa região de Jardim Limoeiro. Arrombamentos de residência, comércios, entendeu? Quebra de cadeados. Então é com frequência que ocorre esse tipo de fato aqui. Olha, o suspeito foi autuado por invasão e já está no presídio. Em nota, a PM informou que faz o policiamento ostensivo em todo o bairro Jardim Limoeiro, na Serra, e que conta sempre aí com a participação da comunidade, acionando imediatamente uma viatura em casos de crimes em andamento pelo 190. Bora começar a semana encontrando aquela vaga de emprego, hein? Cine de Vila Velha tem 130 oportunidades. Churrasqueiro, cuidador de pessoas idosas, gesseiro, auxiliar de limpeza e muito mais. Faz o seguinte, acesse o site vilavelha.os.gov.br/Trabalha Vila Velha para você conferir aí todos os detalhes. Já a Agência do Trabalhador de Cariacica tem mais de 600 oportunidades em caixa, auxiliar de cozinha, segurança noturno, balconista de farmácia e outras oportunidades também. Veja no site cariacica.as.gov.br. E as inscrições para o concurso de soldado da Polícia Militar do Espírito Santo terminam na próxima quinta-feira. O salário inicial é de R$ 3.735. Ao todo, são 1.052 vagas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 74. Todas as informações estão no site www.institutoaocp.org.br. Agora, 12h49, gente, veja esse post, tá, que foi feito em uma rede social por Larissa Morassuti. A Larissa, né, talvez vocês não lembrem aí do nome, ela é a única sobrevivente de uma tragédia que aconteceu em Vila Velha, tá? Foi um desabamento que aconteceu no bairro Cristóvão Colombo, foi em abril, né, Jorge? Foi no dia 21 de abril. Foi no dia 21 de abril. Vamos ler aqui o post, ó. São 15 anos de verdades documentadas em vídeos, fotos, lamentações, né? Não dá para voltar esse vídeo, gente, mas a gente percebeu que durante, né, toda a apuração, a polícia atrasou um pouco a divulgação da operação várias vezes, né? Ainda não deu um resultado do que aconteceu. A gente, vamos ver se vai aparecer depois disso daí, como vocês me veem, sou verdadeiramente como estou, muito em breve contarei aqui toda a verdade por trás da implosão. Continuando, ó, conversas de WhatsApp e processos jurídicos revelados. A tragédia tem um responsável, Bruno. Ela veio a público dizer isso, foi ontem que ela colocou isso na rede social dela, no Instagram, e disse que está preparando o manifesto dela.
Foi uma tragédia, né? A Larissa perdeu o pai, perdeu também a sobrinha e a irmã nessa tragédia. A gente está vendo aí as imagens do resgate, foram horas de resgate, né, para tentar aí salvar as pessoas dessa família. Infelizmente, só a Larissa foi resgatada com vida aí desse desabamento. E agora, né, foi dia 21 de abril, né, já completou um mês dessa tragédia. 2 meses, na verdade. 2 meses dessa tragédia. Julho, tá certo? 2 meses, a Larissa traz aí em uma rede social essa informação. Vamos aguardar aí, né, o que vai acontecer. Como você bem lembrou, as investigações, o laudo, a perícia do Corpo de Bombeiros, a gente ainda está aguardando nessa resposta oficial. Exatamente, porque chamou a atenção inicialmente sobre a estrutura do prédio. Exatamente. Né? Sobre a questão de estar regular, não estar regular, e logo após veio essa imagem da explosão. Então essa imagem da explosão ficou bem icônica na mente de todos nós, porque essa daí, ó, porque não se sabe, né, tinha informações ali de que tinha botija de gás, foram encontradas botijas de gás pelo Corpo de Bombeiros, mas ficou essa dúvida sobre o que realmente aconteceu, se foi um problema na estrutura ou se foi um problema causado, e a Larissa vem exatamente agora, 2 meses depois, e fazendo esse desabafo nas redes sociais. Lembrando que morreu aí nesse trágico acidente, né, gente? O acidente, então, que a gente está falando, né? Porque pode ter uma reviravolta. O Eduardo Cardoso, o pai, a Camila Morassuti, a irmã da Larissa, e a Sabrina Morassuti, a sobrinha da Larissa. Foram várias horas aí de tentar resgatar as vítimas em meio aos escombros, né? A gente fez essa cobertura ao vivo e agora a gente quer saber, né, sobre o resultado oficial, esse resultado oficial da perícia, que foi adiado aí pelo menos umas 2 vezes. É verdade. E agora a Larissa vem fazer esse desabafo nas redes sociais, dizendo que tem um culpado por isso daí. É, o que aponta a Larissa, que estava lá no momento em que tudo aconteceu, né? Vamos aguardar, então, os desdobramentos dessa história. Tá aí o post que foi feito pela Larissa nas redes sociais. Eu acho que agora, Bruna, a Polícia Civil poderia se pronunciar. É isso aí. Né? A partir dessa fala da Larissa, que diz que tem um culpado, a Polícia Civil deveria se pronunciar, pelo menos, até onde essa investigação foi feita. Isso aí. O que ela pode falar sobre essa investigação? Isso aí, gente. Vamos seguir, então, com o TN1. Depois de 2 anos, a tradicional festa de São Pedro, né, trouxe aí a procissão marítima, a procissão que voltou a acontecer e reuniu centenas de pessoas para celebrar o padroeiro dos pescadores. Veja aí. As cerca de 140 embarcações saíram da região da Praça do Papa em direção à Ilha do Príncipe. Além dos barcos pesqueiros, também participaram do cortejo lanchas e motos aquáticas. Depois de 2 anos, a procissão voltou ao mar da Baía de Vitória. Muitas pessoas se reuniram até a mureta ao longo da Avenida Beira-Mar para assistir às embarcações passando. A procissão, em homenagem ao santo padroeiro dos pescadores, passou pelo Penedo, Curva do Saldanha e Porto de Vitória. Muito bacana aí as imagens, né, das embarcações. Foram 2 anos, né, sem a procissão aí. E a bênção do anzol, gente, que é concedida durante a procissão, é importante, porque os pescadores aí pedem para que o santo, São Pedro, garanta mais pescas para o próximo ano. Olha quanta gente assistindo, né, a procissão, muito bacana. Muito peixe pra gente. Isso aí. O governador, gente, do estado, Renato Casagrande, testou positivo para a Covid-19. Em uma rede social, o governador anunciou que, após ter sintomas, fez o teste e o resultado foi positivo. Casagrande informou que está com o esquema vacinal completo e seguindo orientações médicas. Vai cumprir com a agenda de compromissos de modo virtual. Essa é a 2ª vez que Casagrande é diagnosticado com a doença. A primeira foi em maio de 2020. Meio-dia, 55 minutos, pausa rápida e no retorno do TN1 tem os gols da rodada com a vitória do meu Mengão e teve goleada do Flu também. E a muqueca gigante que agitou o fim de semana no litoral capixaba, hein? A gente já volta, não sai daí não. Estamos de volta agora, meio-dia e 57. Vamos aos gols da rodada, gente, porque teve uma goleada do Fluminense em cima do Corinthians. Olha, pra mim, foi o melhor jogo. Não, pra mim isso não foi o melhor jogo, não. O melhor jogo foi a vitória do meu Mengão, tá? 2-1 sobre o Santos, jogaço. Tem mas muito teve mais. Frango nesse jogo, hein? Teve, mas o Flamengo ganhou, isso que importa. Teve muito mais da rodada, roda aí. Coritiba e Fortaleza.
Aos 2 do primeiro tempo, Léo Gamalho cabeceia nas costas de Tite e manda no contrapé de Marcelo, que até chega a tocar na bola, mas não consegue evitar o gol. Aos 39 da segunda etapa, o zagueiro Abraão aparece livre na segunda trave e cabeceia de peixinho para deixar tudo igual. Mas nos acréscimos, José Hugo passa entre dois adversários para invadir a área pela esquerda, chuta cruzado e manda no cantinho. Final Coritiba 2, Fortaleza 1. Fluminense e Corinthians. Aos 15, Manuel abre o placar. Mas ainda no fim da primeira etapa, Cano faz o segundo. Aos 27 da segunda etapa, Cano de novo bateu cruzado, sem chances de defesa. E para finalizar a goleada, Fred pegou de primeira, mandando firme entre Cássio e a trave. Final Fluminense 4, Corinthians 0. Atlético Goianiense e São Paulo. Aos 24, na cobrança de pênalti, Luciano abre o placar. 1-0 São Paulo. Mas 4 minutos depois, o empate. Marlon Freitas finaliza no meio do gol. Mas aos 17 da segunda etapa, ele de novo. Jefferson erra o corte e Luciano de voleio recoloca o São Paulo em vantagem. E fica assim, São Paulo 2, Atlético Goianiense 1. Santos e Flamengo. Marinho conseguiu enfiada de bola pela direita e achou Everton Ribeiro na linha de fundo. O meia impediu a saída da bola e chegou tocando de primeira para o meio da pequena área. Pedro apareceu e finalizou de voleio, sem chances de defesa. Na segunda etapa, em cobrança de falta da intermediária, Vinícius arriscou entre o goleiro e a barreira, tudo igual. Mas aos 29, Gabriel surge na marca do pênalti e afunda a rede. Final Flamengo 2, Santos 1. Parabéns aí, né, pro Fluminense, para todos os torcedores, 4-0. Agora, para mim, o jogo do Flamengo terminou em empate, 2-2. Por quê? Você sabe por quê? Porque aquele gol ali, aquele frango vale por 2, Bruna. O Santos realmente... Foi demais. Vamos ver, o Santos está começando agora, está se adaptando ali ao esquema do time, não vai acontecer de novo, Será que é porque não. o nome do goleiro era Santos? Acho que ele tremeu na base, jeito, né? De repente, não sei. A Giovana Xavier, de Vitória, do bairro Bonfim, falou: cadê o meu Botafogo? Nosso Botafogo, né, Giovana? Cadê? Vai jogar hoje contra o Bragantino e vai fazer de 3-0. Já estou anunciando o placar amanhã. Fica quietinha, calada, vence. Fala mal um pouco. Nada, deixa Mas eu sei que você está pensando mal, não adianta. É a força do pensamento. É a força do pensamento, vai dar certo. Gente, olha só, agora há pouco a gente mostrou aí a procissão marítima em homenagem a São Pedro. Em Conceição da Barra teve festa também, só que por lá, sabe o que eles fizeram? Foi servida a maior muqueca capixaba do mundo. Do mundo. Delícia. Veja aí. 500 quilos de peixe. O tempero levou cebola, colorau, alho, azeite e, claro, coentro. Não pode faltar, né? Inclusive foram 100 maços. A maior muqueca capixaba do mundo foi feita na maior panela de barro do mundo, quase 1,5 metros de diâmetro. Ela foi produzida pelas paneleiras de Goiabeiras em Vitória. Esse almoção aí foi servido em Conceição da Barra durante a festa em comemoração a São Pedro, padroeiro dos pescadores. Os pratos foram acompanhados de arroz e pirão e renderam 2.500 porções. Uau, muqueca já é bom, sendo a maior do mundo, hein? Na hora do almoço, hein? Panelão, delícia. O dinheiro arrecadado vai ser doado para a paróquia Nossa Senhora da Conceição. A gente está falando de muqueca, mas tem churrasco também, hein? Opa, tudo é bom. Churrascão pro amigo do TN. A gente vai falar da promoção Kit Churrasco, uma dobradinha de Atribuna e Mineirão Atacarejo. Essa daí, claro, você não pode perder. Confere aí.
Junta a família, chama a galera, porque vai ter churrasco no fim de semana. E é por conta de A Tribuna e do Mineirão Atacarejo. Compre ou assine a Tribuna, preenche e recorte o cupom, coloque na urna e concorra a 6 kits churrasco. Tem linguiça, tem porquinho, tem frango, tem pão de alho e tem cerveja. Quer mais? Tem 2 picanhas. Envie quantos cupons desejar e concorra. São 6 kits para churrasco. Sorteio dia 7 de julho ao vivo no TN1. Participe e garanta o seu. Apoio Mineirão Atacarejo. Bora participar, gente. Isso aí, garantiu o churrascão. 1h03, segundou. Boa semana pra gente. Até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigado pela audiência. A gente espera amanhã, meio-dia em ponto. Não deixa a gente só não, tá? Ó, até amanhã. Combinado. Tchau.